Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Então vamos fazer o estudo a respeito da marca da besta. O que é a marca da besta? O que é o anticristo? Né? E a séria advertência que a Bíblia nos dá a respeito deste assunto. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. A besta do Apocalipse, ou a besta de que se fala no livro de Apocalipse, para que nós possamos ter um entendimento quem ela seja, deve-se ter um conhecimento e um estudo do livro de Daniel, capítulo 7. O livro de Daniel, capítulo 7, ele faz explanações a respeito dos impérios que iriam surgir ligado ao contexto de Israel e ao contexto religioso e secular. Então vão aparecendo bestas feras ali no capítulo 7 de Daniel. Vamos ver algumas coisas para nós darmos então a introdução sobre a marca da besta. É muito importante o conhecimento do livro de Daniel, além do conhecimento da história universal, para que nós possamos entender o que seja a besta do livro de Apocalipse. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia, e eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta, devora muita carne. Depois disso eu olhei, continuei olhando, eis que outro, semelhante ao leopardo, tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal terrível, espantoso. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 pontas, 10 chifres. Estava eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Essas descrições desses animais que nós lemos em Daniel 7, já muito estudado também pelos irmãos, mas para que nós possamos dar uma sequência de entendimento sobre o que é a besta e a marca da besta, o livro de Daniel diz que cada animal desse representa os reinos na terra.
Isso nós encontramos no verso 23 do mesmo capítulo de Daniel. Pastor João, você lê para nós? Versículo 23, em voz alta. Aleluia. Verso 23 do capítulo 7 de Daniel. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará aos pés, e fará em pedaços. Então, o versículo está dizendo que este animal, o quarto animal, representa o quê? Um reino da terra. São 4 animais. O primeiro animal, irmãos, na história universal, representa o império de Nabucodonosor, Babilônia, representado por um leão com grandes asas de águia. O segundo animal representa o império subsequente ao império de Nabucodonosor, que foi o império medo-persa, dos reis Ciro e Dario, que foram os impérios que derrotaram e subjugaram o império de Babilônia. O terceiro animal, que é representado por um leopardo de 4 cabeças e também 4 asas, representa o império grego de Alexandre o Grande, que com as suas conquistas também subjugou o Império Medo-Persa no ano de 332 a.C., na grande batalha que ocorreu da Grécia com a Média e a Pérsia. Muito bem, mas o quarto animal, que é terrível e espantoso, que tem 10 chifres, representa o grande e forte Império Romano, que derrotou nas campanhas de guerra 168 a.C., onde o primeiro império das 4 divisões do Império Grego, os Cassandros e os Seleucidas, foram então derrotados pelo Império Romano. Este Império Romano foi um dos impérios mais fortes, mais duradouro, mais terrível que existiu. Em Cartago, que era um dos opositores do Império Romano, houve grandes batalhas e o Império Romano destruiu todas as vidas ali do norte da África, porque não se subjugou ao Império Romano. Valendo a descrição bíblica que diz que esse império devorava muita carne e pisava aos pés e destruía os seus inimigos. Essa descrição bíblica, dita pelo menos 500 anos antes de Cristo, portanto quase 500 anos antes de ocorrer essas coisas, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, já dizia o que este império, o Império Romano Pagão, iria fazer no futuro. E aqui há uma particularidade do qual nós vamos focar agora, para nós então entendermos a besta, a marca da besta, o anticristo. Diz que este Império Romano, representado por este animal terrível, tinha o que sobre a sua cabeça? 10 chifres. Quão interessante, quão maravilhosa essa descrição do qual nós vemos aqui. Meus irmãos, essa descrição valeu-se de uma forma maravilhosa e cumprimento na história. Por volta do ano 476 depois de Cristo, depois de subsequentes falências do Império Romano, porque o Império Romano ele se estendeu muito, ele cresceu demais, de forma que as ordens centralizadas de Roma, para chegar nas periferias e nos limites do Império Romano, levava-se até dias e meses para se chegar. Então houve um enfraquecimento do Império Romano e começaram a surgir guerras civis. E ao enfraquecer o Império Romano, os inimigos do Império Romano, que seriam os bárbaros, começaram a fazer guerras e destruir partes do Império Romano, e o Império Romano se dividiu em 10 partes. 10 partes. Exatamente como diz a profecia. 10 chifres. Que foram as partes que deram origem à Europa. A Europa é oriunda
da divisão do Império Romano. Como diz o profeta, 10 chifres sobre a cabeça do animal terrível. Mas aconteceu algo muito interessante dessas 10 divisões. Diz que surgiu uma ponta pequena que abateu 3 dessas 10 divisões, como nós vemos aqui. Uma ponta pequena que abateu 3. Essas 10 divisões, representadas pelas 10 divisões que hoje deram origem às nações europeias, os vândalos, os ostrogodos, os visigodos, os lombardos, os hunos, os burgundos, né, os germanos, anglo-saxões, os francos, né, e suevos. Essas são as 10 divisões do Império Romano. Os suevos deram origem aos portugueses, que por sua vez deram origem a nós brasileiros. Então nós somos oriundos de uma dessas 10 pontas do Império Romano, os suevos. Os francos deram origem aos franceses, né, que por sua vez os países colonizados pela França vieram dessa ponta aos francos. Por exemplo, Guiana Francesa, que está aqui, lá depois da Amazônia, lá no norte, né? E outros países que foram colonizados pela França. Os anglo-saxões, né? Os anglo-saxões é uma das pontas que deram origem aos ingleses, Inglaterra, que por sua vez deu origem aos Estados Unidos e ao Canadá e à Austrália. Certo, irmãos? Então, veja que realmente o Império Romano, com suas divisões, ele ainda continuou, de uma certa forma, a perpetuar nas nações colonizadas pelas nações que foram oriundas do Império Romano, que formaram a Europa. Mas aconteceu algo interessante, voltando ao que nós queremos focar. Das 10 divisões, prestem bem atenção, isso aconteceu na história universal. Em qualquer bom livro de história universal, você encontra tudo isso que eu estou falando, né? Comprovando a inspiração da palavra de Deus e a veracidade da palavra de Deus. E se todas essas coisas que foram profetizadas 500, 600, 700, mais de 1000 anos antes dos acontecimentos se sucederem, nós temos garantia também do que está falando no livro de Apocalipse irá acontecer. Para que nós, como sábios, servos de Deus, possamos tomar uma atitude, e aquele que ainda não tomou uma atitude, tomar uma atitude diante de Deus para servir a Deus pelas coisas que irão acontecer. Por isso que é importante o estudo da profecia, que é como uma luz que alumia em lugares escuros. O futuro é escuro. Ninguém sabe aqui o que vai acontecer daqui a alguns dias consigo mesmo. Não é verdade? O futuro é escuro. Mas a palavra dos profetas, ela nos ilumina o futuro, dizendo para nós o que vai acontecer. Para que nós não sejamos levados por ventos de doutrinas, por falsas doutrinas que estão aí circulando, e venhamos a sofrer decepções por não estar alicerçado no verdadeiro conhecimento da palavra dos profetas. Bem fazemos estar atentos. Certo, meus irmãos? Vamos dar continuidade, então, do que aconteceu e vamos focar sobre a besta, que é o que nós vamos entender o livro de Apocalipse. Partes difíceis do livro do Apocalipse podem ser agora facilmente entendidas, quando nós entendemos a parte de Daniel corretamente. Então, 10 pontas, 10 chifres, que foram as divisões do Império Romano, que começou no ano 476 ou antes dele. Pois não, irmão? Evangelista, essas 10 pontas e 10 chifres também simbolizam os 10 dedos da estátua do capítulo 2. Sim, simboliza os 10 dedos do pé da estátua. Você veja que existe uma harmonia, né? E você pode pegar mais detalhamentos também no livro de Daniel, capítulo 2, da grande estátua da visão do rei Nabucodonosor. Né? Muito bem, parabéns, irmão, isso mesmo. As 10 divisões, aconteceu algo inusitado. O que aconteceu, irmãos? Aconteceu algo inusitado com as 10 divisões. Estava olhando, eis que levantou-se, caiu-se 3 pontas, e no lugar delas se levantou uma ponta pequena. Olha lá, caiu 3 pontas, e no lugar delas se levantou uma ponta pequena. E essa ponta pequena, ela tinha um parecer mais firme do que as outras.
E tinha uma boca nela que falava arrogantemente. E tinha olhos também. Né? E seu parecer era assim. E ela batalhou e guerreou contra as 3 pontas e ela venceu. E se levantou e subsistiu no lugar dessas 3 pontas que ela bateu. E passou a reinar sobre 7 cabeças, 7 pontas. Nós vamos ver isso no livro de Apocalipse e daí nós vamos entender o que está se referindo à marca da besta. Muito bem. Quem seria essa ponta pequena que guerreou contra 3 das 10 divisões do Império Romano e venceu e se estabeleceu? Quem seria essa ponta pequena? O papado. Roma papal. O papado se tornou um império, se tornou uma força política e religiosa. Uma força de 2 chifres. Sim, o papado se tornou um império de 2 chifres. Um chifre de governo civil e um chifre de governo religioso. Certo, pastor Manuel? Todo mundo está acompanhando bem aí, irmão? Vocês vão ver o desdobramento desse assunto. Alguém pode dizer, mas o que eu tenho a ver com a história que aconteceu há 1000 anos atrás? Tem muito mais a ver do que nós pensamos. Está muito mais dentro do nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lar, do que nós possamos pensar. Podemos pensar. Né? E nós vamos ver que está. E nós vamos certificar que está. Correto, meus irmãos? Todo mundo está entendendo até aqui? Alguém não está ainda entendendo? Quer mais algum detalhamento? Nós estamos aqui nessa escola bíblica com esse objetivo. Para que todo mundo aqui saia entendendo o que foi explicado. Aleluia, Jesus. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Podemos continuar para frente? Tá bom. Então vamos continuar. Se todo mundo ficou quieto, é que a gente pode continuar. Então vamos lá. A coisa vai apertando. A coisa vai apertar, irmãos. Aí nós vamos ver o que é o sinal da besta. Para que todos nós façamos um exame da nossa vida e possamos ver se a gente está ou não marcado com esse sinal ou de alguma forma subjugado por ele, né? Graças a Deus que Deus tem nos dado conhecimento a respeito desse assunto. Muito bem. O papado cumpre maravilhosamente esta parte da profecia que diz que uma ponta pequena que tinha uma boca arrogante, ela destruiu 3 das divisões do Império Romano. Essas 3 divisões do Império Romano foram os visigodos, os ostrogodos e os vândalos. Exatamente. Essas três pontas, né? Essas 3 pontas eram antitrinitarianas e elas eram contrárias a um chefe e cabeça humano da igreja. Por isso que o papado guerreou contra eles. Eles eram conhecidos como arianos. Por que eles eram conhecidos por arianos? Porque no concílio de Nicéia, que foi um concílio proclamado e organizado pelo imperador Constantino I, Constantino era um adorador do sol. E ele se diz ter convertido ao cristianismo na sua época por ter tido um sonho onde ele via uma cruz e por trás da cruz um sol e nela estava a seguinte inscrição: In hoc signi vencis. Com este signo, em latim, com este signo ou com este sinal, vencerás. A partir deste sonho, Constantino ordenou a todos os seus súditos a que se fizesse o sinal da cruz com a mão direita sobre a testa, invocando a Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com este sinal ele dizia ter se convertido ao cristianismo. Embora todos os registros históricos demonstrem que ele não tinha se convertido coisa nenhuma. Porque após ele ter dito se converter ao cristianismo, ele matou pessoas da sua família,
ele continuava ainda adorando o sol, enfim. Mas ele, com seu poder de imperador, no ano 321, conclamou e fez o primeiro concílio ecumênico, trazendo para Niceia, no ano 321 depois de Cristo, 318 bispos, representantes de várias igrejas da África, da Ásia Menor, de várias localidades. E ali naquele concílio ecumênico, conhecido por Concílio de Niceia, ele fez condições para que a igreja, aceitando as condições de Constantino, o imperador, ela passaria a ter apoio do Império Romano. Os padres, os presbíteros, eles passariam a não precisar mais pagar impostos, eles teriam terrenos em várias localidades para construir templos, e eles teriam o apoio e a cobertura de todo o Império Romano. Então, no Concílio de Niceia houve uma controvérsia, porque alguns bispos, a minoria, não estavam de acordo com as sugestões de Constantino, onde queria que se adotasse o dogma da Trindade, a Trindade, a guarda do domingo, a adoração de imagens, esculturas e de Maria, mãe de Jesus, e mais alguns outros dogmas que não faziam parte da doutrina da igreja. Mas o imperador queria que estes dogmas fossem aceitos para que aí a igreja pudesse apoiar o Império Romano e o Império Romano, em contrapartida, também apoiaria a igreja. Daí nós temos o surgimento da Igreja do Império, conhecida por Igreja Católica Apostólica Romana, mostrando qual é a origem dela. Ela é de origem romana. Na verdade, historicamente, sendo bastante justo com a história, sem aumentar e diminuir, o verdadeiro fundador da Igreja Católica não foi Jesus Cristo e nem o apóstolo Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica. O verdadeiro patrono e fundador da Igreja Católica foi quem? Constantino. Constantino verdadeiramente é o patrono e fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. E ali houve uma controvérsia entre o bispo Ário e o bispo e o diácono Atanásio. Atanásio a favor do imperador Constantino, defendendo a Trindade, e Ário contra a maioria, querendo conservar as doutrinas apostólicas da crença monoteísta de um único Deus, e Jesus Cristo, Filho de Deus, e o Espírito Santo, o poder emanente de Deus o Pai. Nessa controvérsia, o imperador Constantino, para que surgisse uma igreja forte, imperial, apoiou quem? Atanásio. E então, os bispos que apoiaram Ário foram expulsos daquele concílio e foram considerados hereges. E as igrejas que apoiavam o dogma da Igreja Católica, da igreja fundada pelo Constantino, elas tinham o apoio do Império Romano. As igrejas que apoiavam Ário eram perseguidas e desterradas como hereges. Essas três pontas das divisões do Império Romano eram essencialmente arianos. Eles eram a favor do dogma de Ário, que estava próximo à doutrina apostólica, que era o dogma que vinha dos apóstolos, e por isso foram perseguidos quando o imperador deu todo o poder para quem? Para o papado. O papado se tornou forte, do ano 300 até o ano 500, o papado foi se tornando cada vez mais forte. O chefe da igreja, o papado, cada vez se tornava mais forte e dominante nas igrejas ocidentais. Isso a história mostra de forma muito clara, cumprindo-se a profecia de Daniel. Agora nós podemos já entrar no livro de Apocalipse e começar a entender melhor. Certo?
Vamos então em Apocalipse 13, que parece ser uma passagem tão difícil, mas agora a gente vai começando a entender melhor. Pois não? A Bíblia descreve a Igreja Católica como uma grande prostituta. Ela se tornou prostituta ou ela sempre foi bem descrita? Não, ela se tornou prostituta. A partir de 321. Isso, a partir do momento que começou a gozar de riquezas do Império Romano para se prostituir, né? Porque toda mulher prostituta, ela tem um momento que ela vai se tornar, que vai se prostituir, né? Nenhuma mulher nasce prostituta. É um desvio, é um descaminho, né? A mulher, ela nasce pura, né? A prostituição é um desvio, é um descaminho, né? Que numa determinada história da vida de uma mulher, que ela se afasta das coisas de Deus, do temor de Deus, ela vai para o descaminho. Espiritualmente também, uma igreja, ela pode começar pura. Ela pode começar dentro da doutrina. Mas, devido ao descaminho causado, como por exemplo pelo Império Romano, ela se tornando o quê? Uma mulher prostituta. Espiritualmente falando, ali em Apocalipse 17. Correto, irmão? Tá. Porque se dizer por aí que a Igreja Católica sempre foi no começo a Igreja de Deus. A história diz então que quem conseguiu ser semente pura então foi Ário, que dividindo não aceitou a doutrina. Sempre houveram cismas na igreja, desde o princípio. Os apóstolos mesmo falaram: filhinhos, já é a última hora, o anticristo está no meio de vós. Saíram de nós, porque não eram de nós. Se fossem nós, estariam conosco. Então, já desde o tempo do apóstolo João, começou a se manifestar o espírito do anticristo. Esse espírito do anticristo lentamente foi caminhando para se tornar o útero do anticristo. O desvio, a apostasia dentro da igreja apostólica, da igreja verdadeira, ela foi lentamente até se tornando o útero, que nasceria quem? O homem do pecado, o anticristo, que se assenta no templo de Deus, querendo ser Deus, parecendo ser Deus, e se levanta contra tudo que se adora, de tudo que é de Deus. Então ele queria adoração para quem? Para ele. E quem não se sujeitasse a ele perseguiria. Esse é o homem do pecado, o anticristo. O primeiro passo que a igreja de Cristo pode dar, ou parte da igreja de Cristo pode dar para a apostasia, o primeiro passo que ela dá para a apostasia é a mudança do sistema de governo bíblico. É a centralização do poder em um homem. Esse é o primeiro passo que uma igreja está dando para a apostasia. Quando ela centraliza muito o poder na mão de um representante humano, supremacia humana, ou primazia. Nós já vemos isso desde o tempo dos apóstolos, que foi o caso de Diótrefes. Diótrefes, na terceira carta de João. Exato, na terceira epístola de João nós vemos o caso de Diótrefes, que queria ter primazia entre os presbíteros. E quando João mandou ali um representante dele, Demétrio, para que fosse lá, Diótrefes não aceitava, e além do mais, quem aceitasse a presença daquele representante apostólico era expulso da igreja. Então, Diótrefes, ele já manifestava aí o primeiro indício da apostasia do espírito do anticristo. Isso foi evoluindo, aí surgiram as igrejas patriarcais, que eram igrejas que tinham bispos fortes que comandavam outras igrejas. Essas 5 igrejas patriarcais no século III, Antioquia, Alexandria, Roma, as outras 2 eu não me lembro, elas queriam para si o poder de controle de regiões do império para si como igrejas chefes. Aí Roma quis se destacar entre as 5 igrejas patriarcais, dizendo que ela era a igreja dos bispos, porque ela tinha a chave de Pedro.
porque em Roma estava o Papa e o Papa teria a chave de Pedro. E aí, lentamente, Roma quis essa supremacia sobre as 5 igrejas patriarcais, até que então a prostituição que houve entre o Império Romano com essas igrejas que já estavam rumo à apostasia, redundou o quê? Redundou no surgimento da igreja prostituta apostatada e do anticristo. Certo, irmãos? Vamos Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa A Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.